Então, estamos aqui na tarde de quinta-feira, dia 8 de julho de 2021, com o Eduardo Carli de Moraes, professor de filosofia e agente cultural, produtor do longa-metragem Tsunami da Balbúrdia. A gente vai falar sobre a Lei Aldir Blanc e os impactos na classe artística aí da Covid-19. O Eduardo já trouxe um relatório da Unesco. E antes de começar a entrar em detalhes, Eduardo, eu queria saber de você como foi a primeira vez que você soube da elaboração da Lei Aldir Blanc, a Lei de Emergência Cultural, e como você teve acesso a ela, vamos dizer, por qual meio você soube dessa lei pela primeira vez, e como foi a sua relação ali inicial com essas informações e com essa perspectiva de auxílio emergencial para os artistas. Não, beleza. Boa tarde aí, Renato. Eu acho que não sei se eu vou me lembrar exatamente a primeira vez em que eu fiquei sabendo da Lei Aldir Blanc, mas eu lembro de todo o processo que envolveu o luto, né, pela perda do Aldir Blanc, nosso grande compositor, nosso grande músico, poeta, né, e acho que eu me lembro de algumas semanas depois da morte de Aldir Blanc, surgir na mídia, né, que eu acompanho, a notícia de que estariam sendo dedicados esses 3 bilhões de reais para socorrer os agentes culturais, Brasil afora, e como uma digna homenagem também ao Aldir Blanc, essas coisas ficaram vinculadas, assim, e acho que o compositor aí do Bêbado e da Equilibrista ficaria contente, se estivesse vivo, de ser honrado, né, com esse projeto. Eu acredito que eu sigo muito esses portais como Brasil de Fato, Rede Brasil Atual, outras palavras, e deve ter sido em algum desses portais da imprensa que eu fiquei sabendo, então, da aprovação da Lei Aldir Blanc, né? E até me surpreendi um pouco, porque nós sabemos que o governo Bolsonaro, ele é inculto, para dizer o mínimo, e inimigo da cultura, assim, declarado, né? Ou seja, um dos primeiros atos do governo, inclusive, foi a extinção do Ministério da Cultura, né? Que havia sido fundado ali no finzinho da ditadura militar, em 85, e que o Temer tentou extinguir, né, após o golpe de 2016, houve essa tentativa de excluir esse Ministério da Cultura, mas a sociedade reclamou, né, as redes, as ruas se mobilizaram, o Temer voltou atrás, mas assim que houve a passagem de faixa lá de Temer para Bolsonaro, né, essa cena grotesca, né, o Bolsonaro, como nos primeiros atos de governo, submeteu ao Ministério da Cultura aquilo que foi transformado numa mera secretaria, né? Então, o que eu diria assim que eu fiquei um pouco surpreso positivamente por essa lei ter sido aprovada, mas eu também penso que isso não é mérito algum do governo Bolsonaro, né? Foi uma conquista da sociedade, de fato, né? Então, as matérias da Rede Brasil Atual destacam muito isso, né? Que são mobilizações da sociedade civil e dos parlamentares mais progressistas também, que fazem essas coisas avançarem, né? Porque se fosse depender é, do governo Bolsonaro, isso acho que não passaria, né? Então, recebi como uma boa notícia, mas também com uma certa preocupação, né? Porque quando se anuncia 3 bilhões de reais, a gente fica se perguntando quantos desses 3 bilhões de fato vão chegar nas mãos dos agentes culturais que mais precisam e quantos vão se perder no caminho, digamos assim, né? Seja por desvios ou seja por burocratização excessiva, né, que impeça que os agentes culturais que mais necessitam acessem, de fato, esses recursos. Não sei se eu respondo a sua primeira questão, mas estou viajando aqui. Não, já você chegou na última questão, que seria de fato o que aconteceu, né? Os 3 bilhões foram aplicados, menos de um terço, né, dos 3 bilhões. Eu estava refletindo, né, e acho que em grande medida os versos do Aldir Blanc influenciaram, né, nessa homenagem que foi feita. Claro que o luto também em torno de sua morte mobilizou a classe artística, mas eu queria ressaltar uns versos aqui que eu acho que a coisa do show tem que continuar, né? E eu acho que a força
da poesia, né, a força da composição musical e também o Aldir Blanc, enquanto letrista, foi que levou isso, né, a coisa de que a esperança dança na corda bamba de sombrinha e em cada passo dessa linha pode se machucar. Azar. A esperança equilibrista sabe que o show de todo artista tem que continuar, né? E em grande medida foram esses versos que, de alguma maneira, viabilizaram o socorro à classe artística, né? Achei muito interessante isso. E a obra do Aldir Blanc, com mais de 600 canções, é uma obra realmente para a posteridade. Isso é muito legal, muito interessante. Exatamente. Essa expressão, realmente, né, a esperança equilibrista, eu acho que ela faz muito sentido no Brasil 2021, né? Que a gente está passando por esse abismo, né, nessa corda bamba, e, enfim, é uma imagem muito forte, assim, né, porque a esperança está quase despencando lá embaixo, né, ou seja, ela está sob perigo de morte, né, ou seja, é um verso um pouco trágico, eu vejo, assim, né, a esperança está tentando se equilibrar ali porque ela está correndo o risco de despencar, né, e de algum modo eles estão colocando o artista como esse equilibrista, né, que vai, nesses tempos, mantendo o seu show, e eles fazem a homenagem ao Chaplin também, né, ao filme O Circo, essas cenas antológicas, realmente, do artista fazendo o que se considera o impossível, se tornar possível, né? Enfim, a gente viveu um cenário quase impossível para os artistas, assim, né, aqui no Brasil. Até, só para citar um dado muito impactante dessa pesquisa que a Unesco fez, né? A pesquisa de percepção dos impactos da Covid-19 nos setores cultural e criativo do Brasil. Eles entrevistaram, né, muitos agentes culturais de vários setores, e aí eles fizeram uma estimativa dos impactos sobre a receita, né? E é impressionante, entre maio e julho de 2020, nós temos aqui que 49% dos entrevistados disseram que tiveram redução de 100% da sua receita, né? Ou seja, você tem quase metade dos agentes culturais do Brasil, segundo essa pesquisa, que perderam totalmente a sua renda, né? Significa que eles zeraram de entrada de recursos entre maio e julho. 21% tiveram redução de mais de 50%, e apenas 10% não tiveram alteração. Então, isso mostra, né, claro que eles pegam uma amostra, né, de entrevistas, mas que foi bem ampla, assim, mas 90% dos agentes culturais tiveram impacto sobre a receita, e praticamente metade deles tiveram praticamente zerada a sua entrada de recursos, né, que é o caso de companhias de teatro que não conseguem fazer seu espetáculo, né, casas de show que não estão fazendo nenhum espetáculo musical, artistas que não estão sendo contratados para fazer luz, para fazer road, né, bandas que também não tocam faz meses. Então, nesse contexto aqui, maio e julho, a coisa pegou muito pesada, de fato, né, e a gente vê também o cenário de piora, né, quando a Unesco faz a pesquisa entre março e abril, e depois entre maio e julho, a gente vai vendo o agravamento da pandemia e a situação dos agentes culturais também tendendo ao desalento, né? Para não dizer ao perigo de miséria, de fato, né? Porque, enfim, redução de 100% da renda é algo muito sério, né? É algo assim que realmente a tal da esperança equilibrista recebe um empurrão do vírus e ameaça, né? Assim, cair lá embaixo e né? Enfim, se quebrar inteira. Então, o impacto foi muito grande e eu acho que a Aldir Blanc veio dar esse alento emergencial, mas ainda assim com muitos problemas, né, que a gente tem que também pontuar e criticar, né, porque, como você disse, os recursos no fim de 2020, metade dos recursos, pelo menos, não havia sido entregue aos agentes culturais. E aqui na pesquisa a gente vê que desde maio eles já estavam em situação lastimável. E aí você chega em dezembro e nem 50% dos recursos chegou para essa galera. Então, que emergência é essa, né? Que você é tão lento, né? Que emergência é essa que não tem celeridade?
para realmente, né, auxiliar quem está em estado de emergência, né? Como foi o processo de inscrição no edital da Secretaria de Cultura do Estado de Goiás, né, que media os recursos vindos do governo federal? Porque o governo federal ele estabeleceu três modalidades. Seriam o auxílio emergencial para os artistas, de a 3 meses, de R$ 600, como se o artista, né, é como se fosse, ele poderia se inscrever no auxílio emergencial comum, ou no, né, isso, não sei se poderia ser somado, e também o auxílio, que seria a manutenção de espaços ou associações comunitárias, espaços de cultura, de 3 a 10 mil reais. E você é proprietário do ponto de cultura da Casa de Vidro, né? No setor leste universitário em Goiânia. Você não soube dessas outras modalidades? Você teve acesso a alguma dessas? Ou a Secult, ela limitou aos editais? E como foi o processo de inscrição nesses editais, que eu sei que você levantou alguns? Beleza. A Casa de Vidro participou de um desses editais que você mencionou, né, para os espaços culturais, e conseguimos esse recurso por 3 meses, né, na faixa dos R$ 3.000, totalizando R$ 9.000, no edital aberto pela Secretaria Municipal de Cultura. E também participamos de um outro edital relacionado ao setor audiovisual e de longa-metragem, onde passamos também o projeto do Tsunami da Balbúrdia, que está em realização, né? Esse longa-metragem híbrido de ficção e documentário que a gente está fazendo. Então, foi um alento, de fato, para o espaço, né? Porque nós vínhamos de uma série de eventos e de festivais que a Casa de Vidro se propõe a fazer enquanto produtora cultural, que é o caso do Confluências, Festival de Artes Integradas, que já tem 9 edições, e também do Fritos da Terra, né, o Festival de Música Autoral. Então, nós vínhamos fazendo muitos eventos, muitos shows, peças de teatro, debates, e em março de 2020 veio realmente o baque de ter que fechar as portas, né, ter de realmente parar as atividades, respeitar as medidas sanitárias, e é realmente isso que a gente aponta nessa pesquisa da Unesco, né? Nessa passagem de fevereiro para março, a receita ela cai brutalmente, né? Ou seja, você, como espaço cultural, não tem mais condição de receber os cidadãos para o consumo cultural e também as coisas conexas à cultura, né? Que também o mercado gastronômico, né? No nosso caso, a tapiocaria, as bebidas, tudo isso é travado, né? Não é apenas a cultura que para, mas atividades conexas à cultura e que a cultura ajuda a alavancar, assim, né? Então, foi realmente um alento quando nós conseguimos esse valor, mas ele só veio em dezembro de 2020. Então, é aí que eu aponto a falta de celeridade de um mecanismo que deveria ser emergencial, mas ele deixa os agentes culturais aguardando por muito tempo e na incerteza, né, ou seja, na precariedade, e talvez, eu acredito que muita gente foi quase à falência antes de receber esse recurso, né? Ou seja, espaços culturais fecharam, companhias teatrais e bandas, né, interromperam ou finalizaram suas atividades, ou seja, muito estrago já tinha sido feito até que o recurso chegasse. E aí a gente nota todos os problemas de burocratização excessiva, de exclusão, né, inclusive daqueles que mais precisam, né? Ou seja, a galera mais afetada, a galera mais precarizada, às vezes tem um espaço cultural massa que está tentando resistir, mas às vezes não tem o CNPJ, por exemplo, não tem o MEI para na hora do poder público, né, distribuir a grana via edital, eles podem ser barrados pela falta dessa documentação. Mas eu me pergunto assim, será que a gente não teria que defender uma desburocratização, justamente pelo caráter emergencial da crise gigantesca que a gente vive, para que essa grana chegasse mais fácil naqueles que mais precisam, né? E eu acho que isso não foi feito com
a eficiência que deveria, né, ou que poderia. Você considera que foram aplicados critérios habituais e não critérios emergenciais, ou seja, que a Secult estava muito mais numa lógica pré-pandemia, como se o projeto tivesse que ter todos os critérios ali, né? Uma entrega, vamos dizer, competitiva praticamente, nesse sentido? Acho que você falou tudo. Estavam usando critérios habituais de uma área que já é habitualmente burocratizada ao extremo e que muitas vezes tem dificuldades de diálogo, né, com a população que deveria ser beneficiada, assim, né? Eu acho que falta um pouco, talvez, a Secretaria de Cultura investirem mais em comunicação social, em relações públicas, porque assim, eu vejo que há muita dificuldade de um diálogo mais intenso e participativo, né, onde esse ente público, que é a Secretaria de Cultura, receba mais, escute mais, ouça mais as reivindicações, né, porque, enfim, eu acho que tem que ser investigado, mas Goiás, pelo que eu sei, foi o pior estado do Brasil na aplicação dos recursos da Aldir Blanc, ficando com menos de 9%, né? Ou seja, 91% do recurso, acredito que em 2020, não chegou às pessoas que mais precisavam. E aí eu me pergunto, será que é culpa realmente culpa entre aspas, né, dos agentes culturais goianos que não foram atrás, que não entregaram documentação a tempo, ou esse processo seletivo foi equivocado, né? Teve vários tipos de obstáculos, assim, né, que se coloca e que não deveriam estar lá, considerando a emergência humanitária que a gente vive, né? Então, eu acho que é isso que você disse, as pessoas estavam nas secretarias agindo com paradigmas pré-pandêmicos e engessados e não souberam, diante do novo contexto, dar mais celeridade. Elas estavam travadas no engessamento anterior. Mas eu acho que isso é verdade para a máquina pública inteira, assim, né? Ela é difícil de se adaptar a um novo contexto, porque essas instituições são baseadas também em normas jurídicas engessadas, né? Os recursos voltam, né, para a Secretaria de Cultura e a gente deve realmente investigar onde que estão esses recursos locados no momento, porque foi adiada outra vez o repasse de 2021. Na verdade, foi prorrogado em maio, né? Mas agora foi adiado a liberação dos recursos e, na verdade, o lançamento dos editais para 2021. E o que demonstra que não tem nada de emergencial e parece que o governo está esperando que as pessoas se vacinem para depois dizer, não, agora já não há a necessidade do recurso. Para fora essa falta de celeridade, essa demora e essa burocratização no repasse, você considera que o volume de recursos recebidos em dezembro, como você disse, para a Casa de Vidro, né, os recursos para o tsunami da Balbúrdia, para o filme que você está produzindo, eles são suficientes? Como é que você analisa o volume de 3 mil reais por mês, né? Você disse que deu uma ajuda, mas em que medida isso é suficiente ou não? É, uma ótima pergunta. Eu acho que boa parte dos agentes culturais acham insuficiente, devido à extensão da crise que a gente está vivendo também, né? Porque eu acho que o Brasil se tornou, no mundo, um dos casos mais graves de uma pandemia que foi prolongada além da conta, em índices muito graves, né, de letalidade, de infecção, por inépcia, né, e por criminalidade mesmo do governo federal, né, por uma sabotagem sistemática das medidas de contenção da pandemia e por campanhas de desinformação e de apologia à cloroquina, enfim, todos esses crimes de responsabilidade, as dúzias que foram cometidos, prolongaram a crise por muito tempo. Tanto que nós estamos aqui, né, em julho de 2021, em uma crise que começou em março de 2020, né? Ou seja,
Já há países, eu acredito que o mercado cultural já está quase que plenamente recuperado. E, no entanto, aqui no Brasil, não, né? Essa crise, ela se prolongou e de modo que os recursos se tornaram insuficientes, né? Por exemplo, a Casa de Vidro Ponto de Cultura opera num imóvel alugado, aqui no setor leste universitário, que sofreu incremento no valor do aluguel durante o período pandêmico, o que eu acho também absurdo, um pouco revoltante, né? Tanto você despejar pessoas durante a pandemia, quanto você subir aluguéis para mais de 20% do valor original, no meio de uma pandemia, no meio de uma crise econômica, é uma grande deslealdade, né, do mercado imobiliário sobre o capitalismo, né? Então, a gente recebe esse valor de R$ 3.000 por mês por 3 meses, mas essa crise já está conosco há 15 meses, né? Então, esse recurso, acho que ele deveria ser equivalente à duração da crise, né? Ou seja, se nós estamos atravessando aí 3 trimestres, por exemplo, onde a cultura não consegue respirar, então que seja, né, o auxílio renovado por pelo menos 3 trimestres. Eu acho que seria justo, né, se a gente tivesse uma política cultural digna desse nome nesse país, eu acho que seria justo um ponto de cultura como o nosso, que tem como provar que está fazendo coisas de mérito artístico, cultural, político e de cidadania, de economia solidária, de economia criativa, seria justíssimo que o poder público bancasse o auxílio emergencial por 3 trimestres, ao invés de por um trimestre, como aconteceu. Então, o que ocorreu foi que, entre dezembro e março, a gente conseguiu dar uma respirada, mas de março em diante, não. Né? Nós estamos sem eventos, sem festivais, sem presença de público, sem livros vendidos no nosso espaço de livraria, né? A gastronomia também parada. Então, eu responderia a sua pergunta assim, eu acho que é vastamente insuficiente pela extensão, pela duração dessa crise, né? E também os recursos para o tsunami da Balbúrdia, um filme longa-metragem com recursos de R$ 5.000, isso se você falar para algum cineasta, mesmo que independente, né, que frequente o circuito de festivais, que apresente seus filmes em Gramado, em Brasília, nos festivais por aí, ele vai achar uma piada, né? Você dá R$ 5.000 para que um longa-metragem seja realizado, isso enfim, pífio, né? Assim, isso, numa produção hollywoodiana, esse é o preço de um dia de um iluminador no set. E ele é 0,1% do cachê da atriz principal do filme, por exemplo, né? Claro que a gente não quer comparar, uma coisa é enfim, a grande produção blockbuster hollywoodiana, outra coisa é o cinema independente feito pelos agentes culturais aqui embaixo, digamos assim. Mas ainda assim, né, são recursos vastamente insuficientes que nos obrigam a procurar outros recursos pela via do financiamento colaborativo, por exemplo, né, pelas vaquinhas online, pelos catarses, pelo fortalecimento junto aos movimentos sociais que acreditam nas pautas que o audiovisual está trazendo. Mas realmente, para suas duas perguntas, a resposta é: os recursos são vastamente insuficientes, considerando a gravidade e a extensão da crise. E essa maneira, esse subfinanciamento que caracteriza a arte latino-americana, né, do sul global, como você dizia, você acha que isso implica uma estética do subdesenvolvimento ainda no século XXI? Assim, quais seriam os impactos no produto cultural desse subfinanciamento? Existe alternativa que não fazer uma arte de protesto, uma arte que justamente denuncie esse subfinanciamento, né? Uma arte que traga
essa estética do subdesenvolvimento que está ali marcando as vidas desses artistas, né? Como você vê plasmado no produto cultural esse subfinanciamento? É uma excelente pergunta. Eu teria que parar para refletir um pouco, mas vou pensar em voz alta aqui então, né? Eu acho que nós vivemos em 2021 uma época que instiga ou provoca o surgimento de uma arte de protesto e de resistência que talvez possa marcar a época, né? Ou seja, eu acho que existem muitos frutos, assim, muitos produtos culturais que nós ainda não conhecemos, que estão nascendo nesse contexto tão difícil, né? Tão de tanta precariedade e que talvez, eu não sei se isso é um pouco de pensamento um pouco utópico, assim, no sentido de o que deveria ser, mas eu acho que é possível que esteja acontecendo no Brasil, sim, uma produção cultural que vai ficar marcada um pouco, primeiro pelo luto e pela luta, né? Ou seja, eu acho que as obras que estão sendo criadas com esses recursos aí insuficientes e difíceis de acessar, vão expressar insatisfações. Eu acho que não vai ser uma arte kit, assim, uma arte decorativa, uma arte meramente de entretenimento e distração, mas eu acho que ela vai vir com um certo teor subversivo, que talvez em outras épocas não tivesse, né? Porque agora a gente tem uma situação material e concreta que torna os agentes culturais os oprimidos, claramente, da história, junto com outras categorias, né? Junto com os infoproletários, né? Junto com a galera aí que está no iFood, está na Uber, né? Junto com o precariado em geral, né? Ou seja, eu acho que os agentes culturais, que muitos deles já pertencem ao precariado, mas que muitas vezes eles também têm sei lá, uma posição de classe um pouco mais confortável, se você tem uma companhia teatral, se você tem uma casa de show, ou seja, os agentes culturais, eles perpassam várias classes também, né? Mas eu acho que a crise da Covid trouxe todo mundo para baixo. Do cara que é dono do Bolshoi Pub à pessoa que está batalhando no movimento hip hop, né? Ou seja, trouxe todo mundo para baixo. E isso revolta um pouco as pessoas, e a expressão cultural acho que vai ficar marcada um pouco por isso, né? Por obras de teor um pouco mais revoltado ou indignado. Eu acho que teríamos que fazer uma análise depois, né? De tudo que se produziu com o financiamento da Lei Aldir Blanc, né? E analisar o teor estético, né? O que essas obras manifestam. Mas eu vejo assim a possibilidade de, no meio dessa distopia, a gente pensar numa utopia possível de que o Brasil está produzindo arte muito significativa, muito transgressora, apesar de todos os pesares. Ou seja, que esses agentes culturais não estão se calando, né? Que, assim, mesmo subfinanciados, a gente fala, foda-se, a gente não vai nos calar, né? A gente vai botar a boca no trombone, né? A gente vai, tipo, né? Tirar leite de pedra para fazer acontecer a nossa arte, né? Mas eu estou pensando em voz alta, eu precisaria fazer uma reflexão mais ampla sobre essa pergunta, né? Sobre a estética do subdesenvolvimento, né? Mas eu vejo, por exemplo, no cinema brasileiro, é só pensar que os grandes fenômenos dos últimos anos são Bacurau e Marighella. E eles são filmes que envolvem a violência do oprimido na transformação radical de uma sociedade opressora, né? E questionam a legitimidade, inclusive, desse tipo de levante guerrilheiro. Ou seja, são obras muito radicais e que se mostraram muito populares, né? Então, acho que isso indica um pouco, né, que a porrada chegou, mas a galera da cultura não ficou lá, assim, desmaiada no chão, né? Ela se levantou e para falar que nem o Chico César, né? Querendo botar o bloco na rua e também querendo também, digamos, né,
Estou citando não só o Chico César, mas o Sérgio Sampaio, né? Mas que se acabe a espera, né? Tem o verso do Chico César, né, que ele fala no Eu quero quebrar, né? Eu quero que se acabe agora a espera. Então é isso, a cultura não está esperando também o recurso para só depois falar. Ela está falando mesmo no subfinanciamento, mesmo na precariedade, né? E eu acho que a gente tem que ficar com o radar muito ligado para essa produção cultural, para esses frutos, esses produtos, porque talvez seja o que vai se salvar dessa distopia do Brasil de 2020 e 2021. Vai ser a nossa produção cultural, né? Aquilo que a gente disse, aquilo que a gente manifestou em canções, em filmes, em grafites, em espetáculos online, né? E por aí vai. A exemplo do Aldir Blanc, né, que toda a geração da MPB, com as músicas de protesto, conseguiram uma conquista parcial, né, que foi essa redemocratização inacabada, infelizmente, que acabou revertendo, né, em um novo golpe de Estado em 16. Você acha que essas obras de teor assim crítico, realismo crítico, né, como diz o Carlos Nelson Coutinho, né, de um teor nacional popular, assim como o Bacurau, o Marighella, que mostra uma comunidade resistindo à aculturação, ao obscurantismo. Você vê o potencial desse realismo crítico, furar a bolha do fundamentalismo religioso e mobilizar as massas no Brasil e na América Latina? Eu acho que é disso que nós precisamos, saca? De uma arte que seja não só engajada, né, mas que ela esteja também com vontade de se comunicar com as massas, ao invés de ficar em pequenas bolhas, né? Então, eu tenho pensado muito num pensamento do Walter Benjamin, né, que ele traz, enfim, ele foi um grande pensador da cultura e vendo a ascensão do nazismo, né, ele dizia sobre o perigo da estetização da política. E ele falava que nós temos que responder a isso com a politização da arte. Então, eu acho que 2020, 2021 jogaram na nossa cara uma conjuntura que de deixar todo artista se sentindo na necessidade de politizar a sua arte. Né? É uma época histórica onde você fazer uma arte despolitizada me parece um pouco estranho, né, para dizer o mínimo, assim, né? E aí eu acho que sim, que quando a gente pensa no Bacurau, no Marighella, quanto essas obras furaram as bolhas, né? E, enfim, lidando com as censuras também, que a gente sabe que tem muita mordaça que o status quo quer colocar em artistas assim. Mas essas mordaças foram furadas, né? A pirataria jogou o Marighella nas redes e a gente não sabe nem a extensão do quanto isso está mexendo nas consciências, né? O Bacurau se tornou um filme, assim, que de dimensão, eu diria, glauberiana na cultura brasileira, né? Ou seja, talvez o Bacurau seja para nossa geração o que foi Deus e o Diabo e Terra em Transe, né? Um aspecto de um filme que mexe as estruturas da sociedade, que mexe com a cultura, né? Que traz também, faz a sua homenagem ao Sérgio Ricardo, né? Que também é outro cara que, assim como o Aldir Blanc, a gente tem que reverenciar, um grande Nelson cineasta, Sargento, né? um grande cineasta, um grande compositor, E o né, que Nelson Sargento também, né? Nelson Sargento, enfim, nós perdemos muitas figuras, assim, cruciais da nossa cultura para a Covid-19, né? E então eu acho que é isso, é um contexto que nos conduz à politização da arte, e eu acho que talvez seja essa arte que vai sobreviver, saca? Porque é a arte que está atenta ao contexto histórico e que está tentando responder a ele de maneira criativa e transformadora. E eu acho que a arte tem essa função, né? Ela não é, como diria o Brecht, ela não é apenas o espelhamento do real, né? Ela é a transformação do real. Então, quando um escultor pega um martelo, ele vai lidar com a matéria, impondo a ela, né, a sua vontade, a sua intenção. Então, a arte é a transformação da matéria, né?
transformação da matéria sonora, como é feita pelos cancionistas e pelos compositores, transformação da matéria cromática, né, transformação da própria luz no fotograma, como fazem os fotógrafos e os cineastas. Enfim, é o que a gente tem tentado fazer também com o Tsunami da Balbúrdia, né? Que é para ser um filme que tematiza os anos Bolsonaro, mas do ponto de vista da insurgência popular que se revoltou contra ele e foi para as ruas, no Tsunami da Educação, no primeiro semestre de 2019, que enfim, é o contexto do filme, mas também agora a gente fazendo um arco histórico com a nossa própria atualidade, né? Com essas grandes manifestações de rua pelo Fora Bolsonaro, que nós vivenciamos agora em julho, junho e maio, né? Então, esse é um filme que também quer falar com o público mais amplo, não quer falar apenas com os cinéfilos, com os aficionados, né, com públicos de festivais, mas que quer também cair na rede e ser visto e comentado por muita gente, né? Que possa ser ele mesmo um agente de politização. O filme, ele é politizado, né? Ele traz pulsante a ideia de politização da arte, para contestar o fascismo, inclusive. Mas ele também quer ser um ente, digamos, que chega na comunicação social para pulsar informação, né? Pulsar, inclusive, para insuflar um pouco esse ânimo que o Tsunami da Educação tinha, de uma contestação ativa, criativa, colorida, ou seja, uma parada multicor antifascista que se manifesta na própria arte, né? E agora a gente está na expectativa do lançamento, né, dessa renovação da Lei Aldir Blanc, que a Secretaria de Cultura de Goiás se diz surpreendida, né, pelo governo federal, que adiou mais uma vez o repasse dos ainda 2 bilhões, pouco mais de 2 bilhões. Você já tem algum projeto assim pensado no caso desses novos editais saírem e até agosto, acredito que seria o prazo final para a entrega do longa-metragem. Você já está informado dessas novas datas? Ou a gente está realmente nessa expectativa aí, às escuras? Pois é, os agentes culturais em Goiânia ficaram bastante frustrados, né, em relação ao adiamento da nova fase da Aldir Blanc, né? Estavam todos na expectativa de uma nova leva, né, de uma nova maré de recursos, e novamente a gente fica decepcionado, frustrado e às escuras realmente em relação ao futuro, né? Porque eu acho que não faltam projetos, nem agentes culturais com muita coisa a dizer e muitos talentos a compartilharem, né? Mas realmente agora ficou ainda às escuras o futuro, né, de quando serão liberados os recursos, inclusive as explicações mais transparentes do porquê eles foram tão mal aplicados em Goiás, né? Eu acho que é uma pauta que está ainda merecia mais visibilidade na mídia, né? Ou seja, acho que a maioria dos cidadãos aqui no estado de Goiás não sabe de algo que é um pouco escandaloso, né? Num cenário emergencial, você deixar 91% dos recursos sem chegar na mão das pessoas que precisam, né? Então, acho que isso é uma pauta que precisa ser mais falada. E precisa ser falado também que nós estamos aqui ainda com as nossas receitas cortadas pela pandemia, porque, né, 20% da população vacinada não permite nenhuma retomada segura das atividades, mas, ao mesmo tempo, a gente sente um borbulhar, assim, né, de criatividade, de pessoas que passaram o confinamento estudando instrumentos musicais, escrevendo contos e poesias, bolando filmes e roteirizando. Então, existe muita gente que tem muito a dizer, mas também, às vezes, é muito difícil você conseguir dar visibilidade à sua obra
se você não sabe nem como é que você vai colocar comida no prato amanhã de manhã, né? Então, o Estado, ele tem uma obrigação de fomentar, não só de fornecer o auxílio emergencial, que é o mínimo, né? Mas de fomentar os agentes culturais. E aí, infelizmente, eu acho que a gente precisa de uma mudança que é macro, né? Não tem como pensar que governo Bolsonaro, neofascista, obscurantista, teocrático e genocida vá atentar para o fomento à cultura quando eles sabem que a cultura está, em vasta medida, revoltada contra o que ele fez, né? Inclusive porque o governo genocida prolonga a crise da cultura de maneira interminável, digamos assim, né? Então, enfim, nós estamos ainda às escuras. Eu acho que a Secult deveria se comunicar mais com a sociedade, né, em termos de relações públicas, de comunicação social, se comunicar com os jornais, com os blogs, com as revistas, né, e os próprios jornalistas irem mais atrás, né, porque eu acho que está faltando informação, assim, né, explodir a informação sobre a cultura na sociedade, até para que a gente possa organizar algum movimento de reivindicação, né, de juntar os agentes culturais mesmo e falar, pô, tem alguma coisa errada, né? Porque a galera está precarizada, está precisando, o recurso foi liberado e não chega na ponta. Então, tem um problema muito sério de diálogo, de fluxo entre o poder público e a sociedade civil, né? Bom, agradeço muito, Eduardo Carli de Moraes, pela entrevista. A gente vai publicar algumas aspas na agência de notícias Cerrado e também fica à disposição para os canais da Casa de Vidro e outros canais do YouTube que eventualmente queiram veicular esta entrevista. Então, muito obrigado e vamos continuar levantando informações sobre a Lei Aldir Blanc e sobre a situação da classe artística em Goiás e no Brasil. Maravilha, Renato, valeu aí pela oportunidade, foi um ótimo papo. E aí a gente vamos seguir, com certeza, investigando essa pauta importantíssima e vamos seguir também fazendo arte insurgente, de resistência, de protesto e de transformação nesse período aí tão grave, tão trágico do nosso país, né? Onde nós estamos tentando transformar o luto por mais de 530 mil compatriotas, né, que perderam as suas vidas, em luta, né, e em arte de luta, né, em arte que transforme esse contexto radicalmente, porque nós precisamos, né? A continuidade do que está aí é realmente a esperança equilibrista sendo empurrada de vez para o abismo. Mas nós não queremos isso, nós seguimos aqui equilibristas e, né, caminhando aí com Chaplin, com Aldir Blanc, com Chico César, com, né, Bacurau, com Wagner Moura, enfim, com todos os anônimos que vai ser impossível citar e que estão aí também muito vivos e pulsantes, fazendo acontecer a cultura brasileira, né? E para citar o poeta Peri, se a justiça é cega ou não, eu não sei, mas continuamos fazendo arte com as próprias mãos. Né? É isso aí, salve Peri, salve Jordan Beatriz, salve os poetas, Akira, Aká, muita gente massa fazendo verso também aqui em Goiânia, né? Então é isso, valeu demais. Valeu, Carli, abraço. Um abraço, até a próxima.